Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando por que eu investi em HGLG, que é um fundo imobiliário da Bolsa de Valores, mesmo quando a taxa de juros está muito alta em 2026. Eu sou Pedro Diniz, você está no Bolsificando e hoje eu vou estar ensinando você a investir com mais responsabilidade, mesmo com taxa de juros tão altas. Vamos lá, eu vou explicar o que aconteceu. Eu investi R$ 5.000 no fundo imobiliário que é o HGLG11, que é um fundo logístico. Tá legal? O que acontece? Eu tinha investimentos na renda fixa, que era a minha reserva de oportunidade, e pelo fato da taxa futura de juros estar muito alta, eu decidi tirar um pouco desse valor que estava investido na minha reserva de valor e alocar em HGLG. E hoje eu vou estar explicando para vocês por que esse movimento agora e justamente no mês de julho, que é um mês muito propício a ter oportunidade de você investir. Não é uma recomendação de investimento. Eu sei que muita gente pega esses vídeos como referência, mas não faz isso, tá legal? Só pega como aprendizado. Por exemplo, eu imaginei que por estar numa reserva de oportunidade, o meu dinheiro, que é justamente para ser feito esse tipo de alocação, quando acontecer essa imprevisibilidade, mas em que o mercado tenta adiantar que a taxa de juros está alta e acaba acontecendo um desconto nos ativos de risco, por exemplo, um fundo imobiliário, eu decidi investir no HGLG, o que não é um mistério. Eu vou explicar aqui qual foi o meu método e como eu pensei nesse movimento. A primeira coisa que a gente tem que analisar quando fazer esse tipo de movimento é o porquê. Tudo começa pelo porquê. O que acontece? Nesse momento, a taxa de juros está muito alta, está acima de 14%, e a taxa de juros futuros também ela deu uma aumentada, mais por uma previsão em que a taxa Selic ela não vai ter essa regulação agora, nesse momento tão alta como a gente esperava, que ela baixasse muito. Então, o que acontece? Muita gente acaba fugindo de ativos de risco, que são fundos imobiliários, ações, para comprar dívida pública com o governo. Isso é um movimento muito previsível em que as pessoas vão fazendo durante o ano. Tá legal? Porque ninguém quer que o seu dinheiro fique em ativos de risco, sendo que você pode ganhar 15, 14 mil por cento em uma renda fixa, que é previsível. Existem CDBs que pagam 100%, muitos CDBs, na verdade, pagam 100% da taxa do CDI. Então, isso é assim, um movimento muito regular no mercado. Então, vamos lá. Eu acabei optando por comprar um galpão logístico. Por quê? É, ele tem contratos muito extensos com pagadores que cumprem regularmente com os seus contratos devidamente também. Ele sempre escolhe com muita precisão os inquilinos. E, assim, mesmo com a taxa de juros altas, eles acabam sendo muito descontados e eles não deixam de existir. A gente tem que levar isso em consideração. É um ativo de tijolo, é um ativo que ele não vai deixar de existir em momento nenhum. Só se acontecer algum tipo de tragédia, o que a gente sabe que no Brasil é muito difícil que aconteça. Existem casos pontuais, mas isso não é o caso. Como a taxa de juros ela acabou subindo muito, muita gente tirou dinheiro de fundos imobiliários e alocou em renda fixa. Isso é um movimento muito normal, isso acontece de fato. Só que nós que somos investidores, nós precisamos fazer o contrário. A gente precisa nadar contra a maré, tá legal? Isso é no risco tem oportunidade. A gente só tem que saber escolher de fato qual é a oportunidade mais segura. Isso não é uma recomendação de investimento. Eu comprei o HGLG e depois de estudar muito, eu demorei mais de 6 meses para ver quando seria o meu aporte. Eu tenho um vídeo aqui em que coloquei R$ 5.000 em renda fixa. Por quê? Porque a minha carteira de investimentos ela é muito diversificada. O que a gente não pode levar em consideração é fazer um investimento muito arriscado porque a gente se iludiu com o fato dele crescer muito por uma recomendação de alguém, até num vídeo desse aqui no YouTube. Tá legal? A gente precisa ser estudioso. A gente precisa pegar, analisar e saber o nosso próximo movimento. Não só pegar um vídeo aqui como esse, é um exemplo, eu não estou fazendo uma recomendação, eu já expliquei, eu estou explicando o meu método, tá legal?
E o HGLG, ele não é um fundo novo na minha carteira, ele é um fundo que já existe há muito tempo. Eu tenho HGLG há mais ou menos 7 anos. Ele foi meu primeiro fundo imobiliário, muito atrás, antes da pandemia. E vamos lá, o que você precisa saber? O HGLG, ele é um fundo de galpões logísticos, ele é um fundo de tijolo. Ele tem contratos muito extensos é, com lojas, empresas que a gente já conhece. Muitas estão no nosso dia a dia, como Mercado Livre, Magalu, tá legal? E é um fundo muito antigo mesmo, ele é um dos primeiros fundos da Bolsa, ele é um fundo robusto, que tem uma receita recorrente, a taxa de vacância é baixíssima, quase nenhuma, tá legal? Então, ao analisar esse movimento, a gente percebe que eu não simplesmente peguei o meu dinheiro e fui alocar em um investimento que está pagando acima do CDI. Não, eu não estou investindo nesse fundo imobiliário porque ele vai pagar acima do CDI. Tanto é que ele paga mais ou menos um yield de 10 a 9%, tá legal? Eu só vi que possivelmente o meu risco-retorno ia ser excelente no longo prazo. É um investimento de longo prazo. Eu não estou investindo para comprar aqui e vender na alta. Não, eu sei que o yield vai aumentar quando a cota aumentar, porque o fundo imobiliário ele é negociado, o dividend yield dele, conforme a cota. Tá legal? Nesse momento está pagando mais ou menos 0,9, 0,8,5 no yield mensal. Então, o que eu pensei? Quando a cota voltar ao normal, voltar ao PVP normal, eu vou estar recebendo de R$ 160 e não de R$ 150, como ele está sendo negociado agora, e meu yield vai aumentar. E a gente sabe que a manutenção da taxa de juros ela é algo que vai acontecer inevitavelmente, tá bom? O governo usa isso como se fosse um remédio para diminuir o consumo e, consequentemente, diminuir a inflação. E assim, vai ter eleição, vai ter muita coisa esse ano. E possivelmente, dependendo de quem ganhar, a gente consiga ter uma diminuição na taxa de juros, o que inevitavelmente vai acontecer, independente de quem esteja no governo, porque ninguém aguenta juros altos. Eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro, diversos negócios têm fechado, eu tenho visto em muitos lugares mesmo, fechando, pessoas querendo alugar lugares e não conseguindo, pessoas comprando coisas para alugar e não conseguindo, ou lojas que já existiam há muito tempo alugadas, elas terminando o contrato, decretando falência, e esse imóvel nunca mais sendo alugado. Então, isso é algo que os juros ele acaba afetando o mercado em si, porque imagina, você compra um imóvel, você não consegue alugar ele, ele fica parado e você fica pagando muito imposto, você fica pagando água, luz. Então, isso é algo que acaba derretendo de fato o nosso mercado. Isso acaba afetando todo mundo, isso acaba chegando também nos próprios criadores das nossas leis. E eles não querem que esse movimento aconteça, porque muita gente vai passar fome, muita gente vai passar dificuldade. A roda do mercado ela não vai girar o que é necessário. Então, inevitavelmente, essa taxa de juros ela vai ser regulada, ela vai entrar num estágio mais estável, ela vai entrar em um momento mais estável, o que é muito possível que aconteça. Então, nesse momento, está muito alto mesmo os juros, e alguns fundos imobiliários, ações, elas estão com desconto, mas você precisa pegar, analisar e ver exatamente o que você quer fazer. Porque eu invisto há mais de 7 anos. Eu estudo investimentos há mais de 10 anos. E eu entendo que nesse momento você precisa estudar cada vez mais, porque se você, por exemplo, comprar o que existiu do Fundo Pátria, que ele tinha um contrato com o Correios, do nada, eu não sei como, do nada, esse fundo imobiliário derreteu. Ele era R$ 80, ele foi para R$ 30. Por quê? Porque acharam uma falha estrutural dentro do galpão logístico. E o Correio não quis pagar mais esse aluguel. Claro, porque ficam mercadorias, ele já tem muito prejuízo. Então você precisa analisar as notícias, precisa analisar o fundo, precisa ler o relatório do fundo para entender como está acontecendo, precisa entender quem aluga esses galpões logísticos ou esses prédios comerciais. A gente precisa sempre estar lendo, estudando, sempre estar atento a esses movimentos. Por isso que é importante que você não tenha muitos ativos na sua carteira, porque é muito difícil que você consiga, não sendo um profissional, acompanhar todos esses movimentos, até porque nós que somos investidores, pessoas físicas,
nós não conseguimos, às vezes, acompanhar o nosso dia a dia. Imagina ter 30 ativos, 20 ativos, a gente acaba não conseguindo lidar com tudo isso e com a nossa vida. Até porque hoje eu não vivo de investimentos, mas um dia eu quero, daqui a uns 20, 30 anos, eu quero viver do que eu investi. Nesse momento, a minha atenção ela vai mais para o meu trabalho do que para os investimentos. E é assim que você deve lidar também na sua vida, eu espero que nesse momento com investimento é você colocar o dinheiro, estudou, alocou e fechar a sua corretora de investimentos e voltar só depois que você tenha estudado, mas investir constantemente. O que der para você investir para que você no futuro tenha uma reserva, consiga sobreviver desse dinheiro e não dependa do mercado. Como eu estou falando, muita gente investiu, que eu conheço, em imóveis e não conseguiu alugar. Basicamente, R$ 1 milhão. E esse R$ 1 milhão hoje ele está imobilizado em um aluguel que ele não consegue alugar. Em um imóvel em que para ele alugar por 8, 10 mil reais, ele não vai conseguir nesse momento. Não vai. Então você precisa estudar muito, até no seu dia a dia, no que você vai investir, por exemplo, como eu acabei de dar, de imobilizar R$ 1 milhão em um único imóvel. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo do Bolsificando. Eu sou Pedro Diniz e deixa o like.